Esse tá no meu? Estamos online. Filho, tem alguma coisinha pra pôr aqui, ó? Vamos cantar então, ó. Tá sem peso. Alô, pessoal chegando. Deixa eu vir mais pra cá. Acho que vai cair. Fala, galera. Tudo bem? Vamos chegando. Vamos cantar então, que a gente já vai chamar a Laura. Hoje a nossa live é com a Laura Sogueles. A gente já tá aqui, tá no Facebook, no Instagram. E aí a gente vai começar a cantar aqui uma canção pra chamar a Laura já já. Vou cantar Tu És? O que você acha? Primeiro eu queria agradecer, né? A live de ontem foi muito boa. Com o nosso amigo lá, Alisson, foi muito gostoso. E eu creio que hoje vai ser muito gostoso também. Então vocês podem participar enviando mensagem, tá bom? Meli entrou. Bastante gente aqui. Adri. Então é isso aí. Vamos lá? Vamos cantar? Tu és a minha rocha, o meu refúgio. Tu és o rei, tu és minha alegria. És o meu maior prazer. Tudo tu és, para sempre eu vou te louvar. Eu faço assim. Tu és a minha força, o meu descanso. Tu és o rei, tu és minha esperança. És a estrela da manhã. Tudo tu és, para sempre eu vou te louvar. A ti cantarei louvor entre os povos, pois tu és grande, Senhor. E entoarei tuas maravilhas, teu amor, tua vida em mim. Como o céu revela tua glória e o barulho do mar falam de ti, de tua grandeza. Também minha vida será pra te louvar. Jesus. É isso aí. Glória a Deus. Vamos chegando, pessoal. O pessoal que tá aqui no Facebook, eu ia falar pra vocês irem lá na página do Instagram do Sertão Clama, @Sertão Clama, porque aí você consegue ver, né, a live com a Laura e ver a gente também, senão vai ficar só eu e o Alan aqui. E conversando no outro aparelho, E né? conversando lá. E também aqui no meu, o pessoal corre aqui pro @Sertão Clama, tá bom? Vou chamar a Laura aqui. A gente vai falar sobre vários assuntos, você pode mandar sua pergunta. A gente vai fazer uma conversa aqui de mesa. Ontem foi um tempo que a gente se sentiu muito à vontade, né? E a gente teve todo mundo participando aqui também do outro lado aqui da tela, né? E mesmo vocês participando, a gente se sentiu tão... parecendo que tava Próximo, junto, próximo, né? E a gente
quer que isso aconteça hoje também. Se o pessoal podia compartilhar também, né? Com os contatos deles. Gente, chama o pessoal, a semana inteira de live, vai Se falando vocês, se pessoal. vocês puderem, compartilha o link aí com o pessoal dos seus contatos para a gente conversar, falar bastante sobre a obra missionária, sobre aquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias. Então, manda aí um link para a turma, para o pessoal dos seus contatos, para eles poderem acessar também, tudo bem? Ontem foi muito legal, porque a gente viu o pessoal lá da cidade de Afrânio, o pessoal lá do Piauí também. A gente viu que tinha missionários. Gente, esse celular aqui tá ruim. Tinha missionários que seguem o Sertão Clama e que a gente não conhece pessoalmente, mas depois a gente viu. Tinha o Felipe, né, que eu vi que era da Bahia. Então foi muito especial ontem, viu? Muito legal mesmo. Então já fica aí o nosso beijo, nosso abraço pro todo o sertão do Brasil. Vamos chamar a Laura? Vamos lá, chama a Laura. Vamos chamar a Laura Sougalis. Chamando. Chamei? Vamos lá, eu vou cantar uma Fala música. para apertar a setinha que aparece aqui para encaminhar para os amigos. Ah, ok. E aí, gente? E aí, Lau? Como é que você tá? Eu tô bem, e vocês? Estamos de argola, ó. Olha, a gente tá Combinamos, combinando. Yeah. Que bom ver E você. aí, Lau, como é que você tá por aí? Eu tô bem. A gente tá aqui, tipo... A gente tá numa situação diferente, né? Do que do Brasil, aqui nos Estados Unidos. Mas tá assim... Vocês já estão voltando, né? Para algumas atividades, né? Já reabriram algumas coisas, só que assim, como não tem ainda a questão da vacina, não tem solução, né? Nada mudou. A gente está reabrindo porque as autoridades estão entendendo que não está sendo, assim, que não dá para prorrogar muito tempo mais a questão da quarentena, mas ao mesmo tempo não tem uma solução, né? Então tá abrindo, mas também todo mundo fica com medo ainda. Então, aqui também. Tipo, Mas tá reabrindo aqui aí em também, São Paulo é diferente, né? Aqui em São Paulo tá mais diferente. Aqui o pessoal ainda tá com medo, mas aqui também rola a questão política, né? Enfim. Mas Aquele negócio que a pessoa falou para mandar alguma coisa, o pessoal poder acessar. Eu já li. Já mandou? Já. Ah, tá bom. Ô, Lau, ontem a gente teve uma... Primeiro, eu queria agradecer você pela homenagem do Dia das Mães. Eu até chorei. Eu também chorei o dia inteiro, então. Eu fiquei muito emocionada. Então, gente, a Laura fez... Você é capa, Roberta. Eu vi, hein? A Laura fez homenagem do Dia das Mães, daí eu já tô chorando. Obrigada, Laura, amo muito você. A gente já tá caminhando junto há 5 anos, né? Vamos fazer 5 anos já, né? Uau. Essa caminhada. E você é muito especial. Então, eu sempre falo que eu aprendo muito com você também, né? A gente aprende muito com você. E falando assim de como você é especial para nós, para nossa família, né, amor? Isso mesmo. E ontem, falando da live, foi um tempo muito gostoso. A gente se sentiu assim na mesa de casa, sabe? Conversando. Então, a gente quer que seja assim também. Esse tempo até porque a gente já sentou muitas vezes na mesa e ficou conversando. Se tem uma coisa que a gente até porque você conhece bem, né? Muito. Assim, é conversar com família, né? O pessoal tá aqui só dando uma espiada na nossa conversa de família. Isso mesmo, Legal isso mesmo. demais. Eu ia começar cantando uma música, não sei se você conhece. Ela fala, o coro dela é assim, ó. Em teus braços. Tem que ser ela, tá na mesa mesmo. Tem uma notinha que eu falei, eu conheço essa nota. Não, vai tomar banho. Uma vez eu fui tocar com a Laura e a gente em Fortaleza. Em Fortaleza. Aí eu meti uma nota lá, coloquei. A Laura estava longe de mim no palco. E aí eu coloquei para quem conhece de música vai saber, coloquei uma nota com sétima aumentada.
no meio de maior barulho, a bateria tava comendo, explodindo lá, o Bruno Gouveia, o querido Bruno Gouveia, bateria comendo, guitarra estralando, eu botei uma sétima aumentada, ela olhou para mim. Tipo, essa Falei, nota não é a na nota. hora, Não é essa nota. Fez a nota ela errada. olhou para mim, eu fiz assim, Pior que tem um monte de sétima aumentada nas minhas músicas, tem um monte de sétima aumentada. Só que eu não ouço não. aí você fez o quê? Foi do nada. Nem onde não tinha. É que ele é criativo demais. Não é, porque não era hora de pôr mesmo, é verdade. Mas foi incrível aquilo. E foi uma O experiência importante maravilhosa é aquele fazer curso, né? junto, né? Exato. O importante é estar junto. O importante é Exatamente. participar. É isso aí. Vamos lá. Olá, aqui a gente estava falando um pouquinho sobre, para quem não conhece o Sertão Clama, né? Sertão Clama, ele é um movimento de apoio ao missionário no campo, ele faz abertura de poços, mantém missionários, Leva alimento. leva os alimentos, a gente também faz os impactos, né? E uma coisa que mudou muito, que em janeiro nós fomos para Frânio, né? E Pernambuco. E chegou lá, a gente fez um trabalho muito bom assim com os voluntários que foram, a cidade muito receptiva, foi uma delícia, foi algo assim surreal. E nós vivemos muitos milagres do Senhor, sabe? Na rua, cura. Então foram coisas muito assim palpáveis que nós vivemos na presença de Deus. E teve acho que todas as pessoas souberam de um ônibus que capotou de uma missão, né? E não foi nessa de hora, vocês, né? Foi de outro alcance. foi de uma outra equipe que estava indo para fazer missões também, né? Em janeiro vai muita gente vai para o sertão. E eu lembro que quando a gente recebeu essa notícia, eu fiquei em choque. Fiquei assim, muito triste, mas eu fiquei triste, arrasada. E aí nós nos ajuntamos e nós fomos para a quadra do colégio orar. E eu lembro ali que eu falei com o Senhor, Senhor, por que isso? E eu fiquei assim, olha, gente, eu tava tão triste, eu tava arrebentada. Sim. E não podia ficar falando muito dessa notícia, porque a gente não tinha todos os dados. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor. Que legal, mostrando aqui. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor, Senhor, mas por que eles morreram? Por que aconteceu isso? E o Senhor falou comigo que a morte fazia parte. E aí eu lembrei da caminhada que com Jesus, né? A morte fez parte da caminhada dele também. Então, o que você pensa sobre isso quando porque a gente humanamente a gente vai perder. E eu lembro que o Senhor falou tanto comigo sobre que na caminhada a morte fazia parte, que eu falei assim, gente, a partir de hoje eu vou falar mais com os meus filhos sobre a morte. Eu vou falar mais com eles sobre isso, porque pode ser que na caminhada eu vá embora, sabe? O que você pensa sobre isso? Nossa, esse é um pensamento assim... É um pensamento... Eu acho que para a igreja primitiva, eu acho que isso era algo muito claro e muito básico para eles, sabe? Para a igreja primitiva, a igreja lá no início, a igreja que tinha acabado de ouvir sobre Jesus e o evangelho, e a pregação do evangelho estava muito fresca, e eles sabiam o quanto custava para eles, no mundo que eles viviam, crer na palavra de Jesus. Hoje em dia, o cristianismo ele é disseminado, ele é culturalmente aceitável em muitas nações, em muitas culturas. Pelo menos uma versão diluída do evangelho, na maioria dos lugares, ela é aceitável, né? Como qualquer outra religião. Mas eu acho que lá no início, quando a igreja nasceu, né? A partir de Jesus ali que reapareceu para eles, ficou 40 dias com o corpo glorificado e enfim, comissionou e eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes, a igreja nasce ali.
eu acho que para eles a noção de ser perseguido por Cristo e a noção de até morrer por Cristo era básica. Tanto que você vê Paulo falando de uma maneira que a gente não fala hoje em dia. Ou que a gente não ouve por aí, que é Paulo falando assim, olha, gente, eu vou ficar aqui nessa vida, nesse corpo, porque para mim morrer é lucro e viver é Cristo, né? Eu preferiria estar com o Senhor do que estar aqui, mas eu tenho uma missão para com vocês. Eu acho que um modelo mesmo de Cristo para a igreja não é que necessariamente, né? Enfim, é que a gente cumpra a nossa missão, porque a Paulo mesmo está falando, eu tenho que estar aqui para cumprir a missão, mas também, se não for cumprir, eu vou estar com o Senhor mesmo. Então, a vida é missão, ou então é melhor eu estar com o Senhor. E, na verdade, se eu vou, se eu fico, é para o Senhor de qualquer jeito. Então, acho que essa aqui é a mentalidade de Paulo, que eu creio que era uma mentalidade proeminente da igreja, que eu creio que deve voltar. E o Senhor, né, estava ministrando isso ao seu coração naquela ocasião, naquele acontecimento, que na verdade é isso, do tipo, a morte faz Viver parte... para a glória dele, né? A gente ainda não entende a totalidade disso, a gente não Sim, entende não. o que é porque morrer literalmente pro evangelho, mas tem gente aí todo dia em situações diferentes da nossa morrendo pelo evangelho. Só que o evangelho é tão bom, Cristo é tão bom que vale a pena até morrer. Eu oro para que a gente compreenda esse evangelho, que vale a pena morrer por ele, porque eu acho que eu não sei se a gente tem essa revelação. É uma das coisas do evangelho que é importante no evangelho, que ele carrega como mensagem é o desprendimento. Então, o desprendimento faz parte do evangelho. E quando você olha para a vida e você não tem nada que te prenda a ela, a não ser o viver por Cristo, né, de algo que te preencheu, de algo que superou aquilo que você esperava, como tinha de expectativa como vida, então a relação com a morte se torna uma coisa mais leve. Às vezes o pessoal aqui em casa briga comigo, porque eu vivo dizendo que se eu morrer hoje eu vou feliz, eu vou embora e eu vou voltar para casa, na verdade, para a casa que Deus preparou para mim, que é o lugar onde eu tenho que estar, é perto dele, é junto com ele, onde eu vou ver ele face a face. Então eu penso que esse desprendimento das coisas dessa vida levam a gente a ver a morte como realmente, como Paulo disse, como um lucro, como um ganho, aliás, de estar com o Pai, né? Mas eu comentei, abri falando sobre isso, porque a gente precisa entender, né, essa questão de viver para o Senhor, né? Porque a gente sempre está falando, né? Eu vivo para Ele, eu vivo para Ele, eu vivo. Mas será que vive mesmo? Né? Então, eu comentei falando sobre isso e uma experiência muito particular que eu tive com Deus, né? Verdade. Mas, mudando desse assunto, foi muito bom te ouvir. É verdade sobre o que você falou sobre a igreja, sobre Paulo. Mas você é uma pessoa que já serve a igreja desde na adolescência, né? Campineira, hoje está morando aí em Dallas, né? Servindo o Cefenai. Mas você também já fez muitas questões, já foi envolvido em muitas coisas de missões. O que você tem, assim, para compartilhar com a gente? Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você viu? Na área de missões? Na área de missões. Então, antes de você responder essa pergunta, você começou muito cedo em qual igreja, Laura? Então, quando eu era criancinha... Mas depois você responde a dela. Tá. Eu vou responder a sua primeira, que acho que é mais rápida de responder. Quando eu era criancinha, minha mãe era da Nazareno Central de Campinas. Até hoje tenho muitos amigos lá. Igreja do Nazareno Central, em Campinas. Aí, na minha fase de pré-adolescência ali, que foi quando eu fui batizada, tanto nas águas quanto no Espírito, eu era da INCEGE, que é a igreja da Valnice Milhomens. Só que a Valnice estava em São Paulo, né? E eu em Campinas, mas a gente ia bastante, então eu lembro, assim, dela, assim, eu era novinha, aquela semente daquela devoção. Já experimentando coisas. Não, foi forte. Era incrível. E aí, depois dos 13 aos 24 anos, 11 anos, eu fiquei na Igreja Verbo da Vida, em cidades diferentes, mas no Verbo da Vida, tão amada aí, que eu ainda vou muito ministrar
que a Rony também já foi comigo bastante. Mas pensando na experiência missionária, minha experiência missionária no Brasil, assim, né? A questão de ir ministrar nos lugares no Brasil, que também tem situações diferentes, a missão, né, muda um pouco dos contextos, então entender o grupo de pessoas conforme a geografia, a mentalidade. Eu vi muito em algumas regiões do Brasil o quanto até as necessidades físicas, naturais, geravam uma falta de identidade também no povo. Então, assim, eu lembro de perceber, até pelo Espírito, ministrando louvor, porque ministrar louvor é algo muito... É algo muito espiritual, né? Algo muito... que acontece muita coisa no mundo espiritual quando você tá ali, principalmente quando você vai, não só para cantar uma música, né? Quando você vai para ministrar mesmo. E você acaba sentindo muito a atmosfera, as necessidades do lugar. A Rô sabe, a gente já viajou muito, a gente já foi para lugares super assim, né? Estruturados e tudo mais, para lugares também de muita necessidade. E eu lembro a minha primeira experiência no sertão do Brasil foi com o pessoal do Verbo da Vida. A gente teve uma aula de campo quando eu fiz a escola de ministro deles, que foi também a parte do sertão, mas era a parte da Paraíba. E eu lembro da gente visitar lugares assim, igrejas que foram construídas do zero, com uma estrutura ali, com aquele banheirinho, com aquela cordinha para dar descarga. Quando tem descarga já é lucro, né? Quando não é um buraco de chão, já é Quando lucro. tem a água já. Quando tem água, então E eu lembro de ser tocada por aquela realidade, sentir o coração de Deus pelo povo, por todos, né? É muito louco, porque aí também eu tive a chance de fazer missões fora, tipo na Europa e na Ásia. E as realidades que eu fui na Europa e Ásia também foram diferentes. Na Ásia foi uma parte mais rica da Ásia, que é Japão e Coreia. Não foram partes tão que precisam muito, como Tailândia, Camboja. Eu tenho muito sonho de ir para essas áreas, assim, sabe? A China também. Mas é engraçado como em qualquer lugar, seja do mais fisicamente necessitado ou até o rico, como as pessoas precisam de Deus, como elas padecem na ignorância. E às vezes, quando ele é rico, tipo de bens, é mais difícil ele perceber o quão pobre ele é. Pobre. Eu lembro da Heidi Baker falar. A Heidi é um exemplo, né? A Heidi, ela revolucionou a África, Moçambique. Ela vai para tudo quanto é lado do mundo. Sinais e maravilhas, cura, multiplicação de comida, multiplicação de presente de Natal para as crianças, coisa de louco. E eu Sai do avião, morre. Morre e ressuscita. Galera foi para prisão várias vezes. Ela, tipo, evangelho assim, hardcore, pra valer. Em tempo e fora de tempo, né? Demais. Tipo assim, de pegar barco mesmo, ficar viajando dias de barco. Tipo assim, coisa de louco. E ela comenta, porque assim, ao mesmo tempo que ela é missionária hardcore, que sofre na pele, o calor do sol, tipo, já sofreu apedrejamento, tipo, é normal para eles viver isso. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é preletora requisitada das conferências, dos apóstolos. Né? E aí eu lembro de assistir um vídeo dela contando que ela estava numa conferência de apóstolos. Conferência chique, rica. Tipo, provavelmente nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Que, tipo, ar-condicionado, tudo lindo, tudo rico. E que ela ficou, tipo, marrenta. Que ela ficou, vocês são apóstolos. Tipo, pensando, né? Em todos os lugares que ela já esteve. A fome, a falta que ela viu. Tipo assim, coisa de louco. Porque quando você já viu essas coisas, você não consegue desver mais. Tipo assim, você viu a fome, a seca, vê a gente morrendo. Eu lembro de testemunho da Heidi, dela entrar num galpão, que o galpão todo tava cheio de gente semi-morta por causa de alguma coisa mortal, não sei se era um vírus, não sei se era uma peste, alguma coisa que sobreveio o povoado lá, e Deus falou, vai lá pro meio do galpão.
E ela foi pro galpão e as pessoas falavam, você é louca, você vai morrer, é o galpão da morte. E Deus falou para ela, gente, eu vou digitar aqui, porque as pessoas estão... Isso. A Tainá já respondeu, Heidi Baker. Isso. E ontem nós falamos muito sobre ela também. Então, galera, segue a Heidi aí. Falamos. Não tem como, ela é heroína. Não tem assim, como. Não tem como. Não tem como não falar dela. Falou em missões, referência. Mas, enfim, aí ela vai naquele galpão e as pessoas saem curadas, tipo assim, coisa de louco, tipo... enquanto isso, bruxo, porque a África tem muita feitiçaria. Enquanto ela tá lá, tem bruxo mandando encantamento. Aí o bruxo se converte, sabe? Tipo assim, coisa de louco. Amo a Heidi, amo o Íris Global, que é a organização missionária deles. Vocês já fizeram muitas coisas, vocês fazem coisa em parceria com o Íris, né? Sim. Então, estamos tudo aí, gente. Somos tudo farinha do mesmo saco. Tudo família. Tudo. Mas se eu pudesse ser farinha do mesmo saco que a Heidi, eu tô feita. O quê? Lá no Descende, eu, ai meu Deus, Heidi! A gente pegou a Heidi em dois estádios, né? Foi muito ela bom. realmente é uma referência. Mas você sabe que esses dias a gente estava falando sobre isso, sobre falar para as pessoas que têm necessidade, porque que nem o nosso contexto no sertão, a gente vê as pessoas necessitadas da água, do pão, do alimento, mas existe uma sede muito grande pelas coisas de Deus, muito grande. Na verdade, essa sede é maior, né? Exatamente, porque eles não querem que a gente vá embora, eles querem ouvir mais sobre a palavra. Fica aqui, quando a gente vai embora, eles choram. Teve um povoado, uma vez que nós chegamos, e a gente estava evangelizando, e nós perguntamos quem naquele povoado, um monte de gente se aproximou do Pau de Arara, né? Tava eu, Roberta e os missionários do Íris Global, do Piauí. E aí um monte de pessoas, as pessoas se aproximaram e a gente foi dar Bíblias para eles. E aí ficaram sem graça, meio sem jeito, até que nós descobrimos que ninguém sabia ler lá. E a gente encontrou uma menina, uma garota, do meio da comunidade daquele povoado, de 13 anos, que era a única que sabia ler, assim, mais ou menos, sabe? Então nós demos uma Bíblia para ela e impressionante a sede que eles ficaram depois de ouvir a palavra, de aprender sobre aquilo. É impressionante como as pessoas, você vai, obviamente, com o assistencialismo, né? Levando um alimento, porque não dá para você levar a palavra e sair e deixar a pessoa com fome. É os dois, né? É os dois. Né? E ontem eu compartilhei esse testemunho e eu vou falar de novo sobre ele. Estão falando que beber da água da vida, é exatamente isso. Eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava falando, Senhor, nós precisamos do social, porque eles precisam. Mas eu sei que o Senhor nos chamou para deixar a sua palavra enfincada no coração. Mas fala comigo, eu estava com o coração estava triste, sabe? Porque estava faltando recurso. E aí o Senhor me mostrou 2 pratos de comida. E um prato de comida tinha muita comida e o outro estava vazio. Aí eu falei assim, Senhor, tá, e o que quer dizer isso? Aí o Senhor falou para mim, hoje eles vão ter o alimento, mas vai chegar o dia que o alimento acaba. E quando o alimento acabar, a única coisa que eles vão ter sou eu, a esperança. Uau. Aí eu falei, Senhor, é isso. Então, a gente cuida, a gente leva uma cesta básica, enfim, mas vai acabar. E quando acabar, eles vão ter que ter a esperança que é Jesus Cristo, né? Então, porque aí quando você tem a esperança, que nem nós estamos vivendo, tanto a gente está desesperada nessa quarentena, mas nós temos a esperança. Então a gente vai acalmando a nossa alma, acalmando o nosso coração. E é a mesma coisa, né? Então, quando vai embora uma equipe e eles ficam lá e eles ficam com a esperança que é Jesus, eles esperam um dia melhor, ou eles não vão para o suicídio, para o álcool, para a prostituição, porque a esperança, eles conheceram a esperança, né? É isso. Olá, você é das pessoas que a gente está falando sobre missões, sobre alcançar o coração das pessoas com o evangelho. E eu geralmente, quando a gente está no café da manhã aqui em casa, eu sempre compartilho com a Roberta e eu vivo perguntando como é que tá lá, a Laura tá bem, Uma das coisas que eu admiro bastante em você, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas é a maneira como você aguarda as respostas de Deus para dar um passo na sua vida.
E falando de aguardar essas respostas de Deus, a gente sabe que o cenário hoje no Brasil, de tanta gente fazendo tudo, fazendo tanta coisa, tem hora que você não sabe nem quem você vai ver mais, o que você vai ouvir, de tanta coisa. Isso é muito bom, porque bom porque nós somos milhares de pessoas no Brasil. Mas como é que você lidar com isso? Como é para você, Laura, esperar em Deus agora, no momento que a gente está vivendo, e a gente sabe que você tem esperado algumas respostas de Deus para suas ações na área da música mesmo, da adoração pro Brasil, no Brasil. Como está isso no seu coração? E fala um pouquinho para a gente como é essa loucura na sua vida, assim, de aguardar, de esperar pacientemente no Senhor? Muito bom. Eu acho que o temor de Deus, ele é essencial. A gente pode perder muita coisa nessa vida, mas a gente não pode perder o temor de Deus. A palavra diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Ou seja, sem temor de Deus nós somos tolos. Sem temor de Deus nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Sem temor de Deus nós fazemos as coisas da nossa própria força, nós abrimos portas com as nossas próprias mãos e os nossos braços, e aí nós quem temos que sustentar as portas que nós abrimos com os nossos próprios braços. Então, eu creio que o Senhor está levantando uma geração que tem temor de Deus. E a partir do temor de Deus, conduzem a sua vida, que inclui ouvir do Senhor para os passos que ele tem que cada um tem que dar. Não existe outra maneira senão essa, se não for a maneira, né, guiada pelo Senhor e com temor de Deus. Então, quando a gente tem temor de Deus mais do que temor dos homens, a pressão dos homens até vem. Mas se a gente está vivendo para agradar o Senhor e não os homens, então a gente paga o preço de desagradar as pessoas, ou de parecer que não está na mesma pegada, ou de parecer que, tipo assim, até de você carregar algo muito bom e as pessoas não saberem o quão bom é aquilo que você carrega. Porque não são as pessoas que precisam saber. No tempo certo é o Senhor quem sabe, e no tempo certo é o Senhor quem possibilita que a luz que a gente carrega seja colocada no lugar alto da sala para iluminar o resto da sala. Eu acredito nisso, eu acredito nesse princípio. E lógico que vem com o seu preço, entre aspas, mas de novo, é tudo uma questão de foco. Quando o nosso temor de Deus é maior do que o temor dos homens, a gente está onde a gente deveria estar. Eu estava até falando aqui nos Estados Unidos, eu dou aula para uma turma aqui do CFNI, no instituto onde eu tô, e tem pessoas do mundo todo, e é muito legal, um privilégio tremendo poder dar aula, tal, em inglês mesmo, assim, pro pessoal internacional. E a gente tava falando sobre temor de Deus, né? Eu tô dando aula sobre identidade na adoração, e eu falei muito sobre temor de Deus e sobre conhecimento de Deus. A gente usa até um livro do Corey Russell, que eu sempre falo dele, eu já fiz vocês lerem o livro dele também. Inclusive, ele entrou numa aula minha, semana retrasada. Sério? Fiquei muito feliz. Eu mandei uma mensagem para ele falando: Corey, a gente tá lendo o seu livro e tá sendo incrível. Aí ele: poxa, você me abençoou com essa mensagem. Se você quiser fazer uma live de Instagram, me fala. Aí eu falei: que live de Instagram? O quê? Eu quero que você dê aula para os meus alunos junto comigo. Que legal! Ele entrou de uns 20 minutinhos. O livro chama... eu não sei se foi traduzido, mas ao pé da letra seria a busca pelo santo, em busca do santo. Se tiver em português, depois passa pra gente. Eu acho que não tem, mas eu vou dar uma olhada. Mas ele fala sobre conhecimento de Deus e temor de Deus. E o tema dele em inglês? Em inglês é The Pursuit of the Holy, do Corey Russell. E fala muito sobre temor. Fala muito sobre, na verdade, fala sobre conhecimento de Deus, mas ele fala sobre a porta para o conhecimento de Deus é ser pobre de espírito. É você não presumir que você já conhece Deus. Porque a partir do momento que você
forma um Deus humano na sua cabeça, isso é uma forma de idolatria, porque você não adora o Deus vivo, verdadeiro. Você adora a versão de um Deus humano que você idealizou. Você mesmo. Uhum. Quando você projeta em Deus as experiências que você teve com as figuras de autoridade da sua vida, e você não depende de Deus, confia em Deus de todo o coração, porque você tem medos projetados de outras figuras de autoridade, isso é uma forma de idolatria, né? Você não adora o Deus verdadeiro, e isso é uma barreira para o conhecimento do Deus vivo. Porque em vez de você chegar com pobreza de espírito, chegar com fome de Deus, chegar com quebrantamento, tipo, Deus me mostra, Deus se revela a mim. Quando você não chega nessa abertura, nessa abordagem, você perde conhecimento de Deus. Você perde, você tem que se considerar pobre. No sentido, né, pobre de espírito, né? É verdade. Que Jesus disse, bem-aventurado pobre de espírito. Então, a pobreza é algo negativo, mas nesse sentido da Bíblia, é você falar, Deus, eu não tenho nada sem ti, eu sou nada sem você. Sem você, eu não tenho nada, eu preciso te conhecer, eu preciso. Então, falando sobre isso. E eu creio que quando a gente tem essa postura de coração, a gente conduz a nossa vida de maneira diferente, né? Aí, na aula que eu estava dando, eu contei essa história do rei Saul. Eu não lembro aonde está no Pentateuco, mas não sei nem se está no Pentateuco, que está em 2 Samuel, que é a história de quando Deus falou para o rei Saul: eu vou dar a vitória da batalha para vocês, mas eu quero que vocês não peguem os despojos de guerra, porque era comum, toda vez que eles ganhavam uma batalha, o exército poder tomar os despojos de guerra, né? Tipo assim, eles conquistaram um povo, uma nação, e aí eles vão e pegavam, né, os pertences, as armas, os bens, eram os despojos de guerra, eram os presentes pós-guerra quando você vencia um povo. E aí Deus fala, vocês vão ganhar, mas não pega, zero. Não pega os despojos de guerra para vocês. Tipo, se Deus tá falando, é porque Deus vai prover. Se Deus tá falando, é porque a gente não precisa. A gente precisa confiar. Se é para não pegar, eu não vou pegar. Apesar de que eu tenho direito, porque não, Deus vai me dar a batalha, mas eu não vou pegar. Só que Saul, ele tinha um exército com ele, certo? De muitos homens que tinham uma mentalidade, uma cultura de pegar despojos de guerra. Para ele obedecer a Deus, ele ia ter que ter o quê? Pegada. Ele não podia ser alguém que tem o vício de agradar os homens. Ele tinha que ser alguém em autoridade e falar, olha só, eu sei que vocês geralmente fazem isso, mas hoje o Senhor vai dar a vitória e nós vamos ser obedientes. Nós não vamos pegar nenhum despojo de guerra. O que ele faz? Ele amarela. Porque ele tem temor dos homens maior do que temor de Deus. Ele teme a opinião, ele teme decepcionar o exército dele mais do que temer decepcionar a Deus. E é uma loucura, a gente olha e lê a Bíblia e fala, nossa, Saul, como que você foi capaz? Mas a gente faz isso o tempo todo nas nossas vidas. Preferimos agradar homens do que agradar a Deus. E através desse texto, você falou muito comigo, é um texto que eu me agarro muito, porque não é fácil na vida você ser um chatão que fala, gente, não vai pegar despojo de guerra dessa vez. Porque se você não caminha na autoridade que Deus te deu, agradando ao Pai, você vai ter medo de agradar as pessoas. Mas quando as coisas se alinham e você, por causa do temor de Deus, prefere agradá-lo e fazer a vontade dele, obedecê-lo mais do que qualquer outro, você vai andar na contramão do mundo. É isso mesmo. Exatamente. Perfeito. E eu sei que exatamente o que ela está falando é o que ela vive, né? É o que é exatamente isso, andar no temor do Senhor. Essa relação com Deus, ela é tão incrível. No Velho Testamento, geralmente as pessoas que leem o Velho Testamento, algumas pessoas vêm falar comigo e me perguntam até com desprezo de Deus. Porque acham que Deus é um Deus assassino, que Deus é um Deus que repudiava o homem, um Deus que se afastava do homem, e é ao contrário. Quando Deus diz para o povo assim, olha, vocês não se aproximam do monte porque vocês vão morrer. Moisés avisa o povo, põe uma marca no monte e não deixa ninguém se aproximar porque eles vão morrer. Né? Era o zelo, exatamente, era porque assim, Deus não tem nada com o pecado. O pecado fere a santidade de Deus. Então Deus dá um jeito.
de se aproximar do homem sem que o pecado dele fira a santidade dele. E ele continua o mesmo quando ele envia Jesus. Agora Jesus, então, suporta todo o nosso pecado, morre no nosso lugar. A ira de Deus vem sobre o Senhor Jesus, é maravilhoso. A ira de Deus vem sobre o Senhor Jesus e agora nós estamos mais próximos do que nunca dele. Então, esse temor que você falou, essa questão desse temor a Deus é uma coisa que nós temos mesmo que pedir e pedir todos os dias. Senhor, me dá temor pelo teu nome, me dá temor, me dá zelo pelo teu nome, pela tua presença. Né? Não devia ser mais simples, né, Laura? A gente chegar para ministrar a adoração em algum lugar e as pessoas automaticamente já se renderem a Cristo, a Deus. Mas não é o que acontece, infelizmente. Estamos falando que Deus tentando se relacionar com o povo o tempo todo, o tempo né? todo. A iniciativa foi dele, né? O tempo todo. E ele continua fazendo isso. E eu percebo até agora, nesse tempo, atraindo as pessoas para ele. Exatamente. Eu tenho sempre falado assim, gente, é aquele texto, né? Quem tem ouvidos, ouça. E eu já acrescento. Quem tem olhos, veja o que Deus está fazendo, né? Porque é exatamente isso, atraindo, né? A gente até ele. Ele faz isso o tempo todo. Eu acredito nisso. Desculpa, pode falar. Pode falar. Eu acredito que nesses dias, nós comentamos ontem também, eu acredito que nesses dias de pandemia, de enclausuramento, de que a gente está todo mundo dentro de casa, é uma maneira que Deus está usando muito fortemente para nos trazer para perto dele de novo. Porque Deus tirou da nossa frente tudo aquilo que podia tirar ele da nossa frente. Então, as reuniões, as músicas, as pessoas que nós idolatrávamos, que por acaso nós tínhamos como ícone, como pessoas que iam nos socorrer num dia de angústia, de tristeza, mas agora não. Agora nós temos que entrar no nosso quarto, nós temos que ter uma relação com ele mesmo. É como se ele falasse para nós assim, bom, eu estou aqui. Na verdade, eu sempre estive aqui. Sempre estará. E você, onde você esteve? Quem eu sou para você? Quem eu de fato sou para você? E eu acho, Laura, eu acho que quando essa pandemia acabar, as pessoas que buscarem a Deus agora, estão levando a sério esse tempo, que estão aumentando o seu tempo de oração, de leitura da palavra, eu acredito que Deus vai derramar dom sobre essas pessoas. E Deus vai fazer um rebuliço. Eu não acredito na questão da economia que vai ser melhor, nós vamos ter uma vida melhor, mas o evangelho vai ser um evangelho mais verdadeiro. Isso eu acredito. Eu creio. Falando sobre isso, Lau, quando acabar tudo isso e todos puderem voltar às atividades, como é que você pensa sobre o evangelho? Como é que você pensa na postura do cristão? Porque, assim, o pessoal o Theo sempre fala, e tem números que mostram que se todo o cristão ele realmente não tivesse a vergonha de propagar o reino, ou tivesse na ponta da língua o evangelho de Jesus, o mundo já era nosso, tipo assim, sabe? Mas eu sinto que depois que passar isso, a gente tem um campo muito aberto, tanto para o Brasil, quanto para a Europa, quanto para a América, enfim. Porque todos estão vendo a necessidade de ter Deus. Muitos estão vendo. Então, eu vejo que nós teremos uma porta muito aberta. Pensando nesse ponto, nesse contexto, o que você pensa sobre isso? O que você acha? Rô, assim, até ligando com o que o Alan estava falando, porque eu sinto várias coisas proféticas para esse tempo, desde quando começou a acontecer essa questão do coronavírus e da pandemia e da quarentena. Lógico, a gente entra eu tenho vários amigos bem proféticos também que nenhum deles, tipo, profetizou um vírus, sabe? Ninguém viu, ninguém, passou longe. Lógico, a gente tem pela palavra, né, que os dias seriam piores, né? E que o princípio das dores seria um sinal da volta de Jesus. Pra gente, na nossa geração, talvez a gente não fosse familiarizado com essa ideia de praga e clamar a Deus para a praga passar, mas isso é totalmente bíblico, né? De repente, eu vi a gente vivendo em tempos bíblicos.
que na Verdade. verdade nunca era para ser um hiato, né? Nunca era para ser, nos tempos bíblicos era assim, e na gente, lógico, tem um vão histórico e tudo mais, mas o Deus é o mesmo, a terra é a mesma, e nós como seres humanos somos chamados a ter a mesma reação, né? Corresponder da mesma maneira que acontecia na Bíblia, que era assim, o povo estava passando por calamidade, o povo clamava ao Senhor, o povo se voltava a Deus. Foi muito louco, porque o ano passado, o segundo semestre do ano passado, a minha vida foi muito difícil. Tenso, difícil, doído, arrasador. Vocês são meus amigos próximos aí, são minha família, vocês sabem. No meu período, o ano passado, com tanta coisa que eu senti o Senhor mudando, testando meu coração, o Senhor falou muito sobre sobre Joel 2, que é rasgue o coração, não as vestes. O Corey Russell também pregou isso na igreja. Ele pregou isso num fim de semana, na mesma semana que fala sobre entrar em jejum, sobre rasgar o coração, não as vestes, sobre se colocar, se humilhar debaixo da mão de Deus. Sobre esse tempo, né, de reagir, de ter uma resposta extravagante, de se voltar ao Senhor. É muito louco aquele texto. Na mesma semana, eu entrei de jejum, porque eu falei, gente, é isso, é o chamado para entrar de cabeça. E eu compartilhei essa palavra de Joel 2 com a equipe de louvor aqui, do CFNI, que eu lidero, a equipe de louvor. E, tipo assim, um monte de gente jovem, vários deles, eu nunca tinha visto chorar na presença de Deus. Não é que nem Brasil, que todo mundo chora, todo mundo se abraça, todo mundo se escabela, arranha no chão. Não é igual ao Brasil aqui. Mas eu compartilhei essa palavra com eles, tipo, meados de outubro do ano passado. E, cara, todo mundo com a cara no chão, chorando igual neném. Foi uma coisa de louco, um derramar do Espírito. Acho que eu compartilhei isso com vocês. Um derramar do Espírito. Deus começou a fazer algo e a gente jejuou por 3 semanas. Foi uma coisa bem louca. Só que, ao mesmo tempo, a gente não sabia para que a gente estava jejuando. A gente não sabia. A gente sabia que Deus ia fazer algo, tipo assim, pesado, no sentido de que um peso de glória, e que a gente precisava se preparar para carregar. Porque nós, como ministros de louvor, a responsabilidade é grande, nós carregamos essa responsabilidade de administrar a presença de Deus, pelo menos nesse contexto que é o louvor que está conduzindo, né? Enfim, é muito louco, porque esse texto de Joel 2 ressurgiu nessa época da quarentena. Tipo, o ano passado a gente fez isso, acabou o semestre, cada um foi de férias, voltamos esse ano e ficamos assim... Por que a gente fez aquele período de... O que era aquele texto de Joel 2? O que é isso? Aí, pimba, quarentena, coronavírus. Pegou. E aí eu comecei a ouvir outros contextos, Brasil, outros contextos, as pessoas falando sobre Joel 2. Rasgue os corações, não as vestes. Por quê? Por que é rasgar o coração? Falhou? Falhou um pouquinho. Continua, pode. Aí voltaram a falar sobre Joel 2, né? Que é rasga o coração, não as vestes. Por que tá falando rasga o coração, não as vestes? Porque era costume do povo, quando tinha uma situação de calamidade, rasgar as vestes diante de Deus, se humilhar, colocar cinza. E tá, beleza, isso faz parte do processo de, né, se humilhar na presença de Deus. Mas Deus tá falando, eu não quero o seu sacrifício exterior. Eu não quero uma performance de arrependimento. Eu quero um coração rasgado para valer. Aleluia. E a versão do Novo Testamento. As pessoas podem falar, mas Laura, isso era Velho Testamento. Meu amado, lê lá em 1 Pedro falando, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que ele vai vos exaltar. Então não é um título ultrapassado. Não é um tópico ultrapassado. É um tópico recorrente. E de novo, a gente falou sobre temor de Deus, não é medo de Deus, é temor de Deus. Justamente à luz da revelação de um Deus que fez tudo para nos aproximar dele. Não é por nós e não contra nós. Então, quando eu tenho revelação de Deus, eu me volto para ele, não contra ele. E eu rasgo meu coração, não por obrigação ou por religiosidade, mas porque agora eu tenho a revelação de um Deus que é zeloso por mim, porque ele me formou no ventre da minha mãe e ele me chama pelo nome.
E eu fui criado amém. para devolver a minha existência para Ele, responder com a minha vida para Ele. Então, eu Amém. sinto Deus falando sobre isso, esse convite, não mais que um convite, é um comissionamento para se voltar para o Senhor. Muito louco ver que o Joel 2 ressurgiu e a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. A gente ainda está pela frente. A gente não sabe como é a vida após quarentena, mas eu te garanto, escreve o que eu tô falando. Pode escrever o que eu tô falando. Vai ser um segundo semestre do balacobaco. Escreve o que eu tô falando. Deus está preparando as pessoas, preparando os corações. Porque, gente, não se trata só do tipo, eu vou orar muito, eu vou jejuar muito. Porque, na verdade, se a gente faz isso de um lugar de justiça própria, vou fazer por merecer, também não é, isso se torna religiosidade. Mas é o coração. Por isso que Deus fala, rasga o coração, não as vestes. Os corações estão sendo atraídos, porque uma vez que os corações estão alinhados, aí o que Deus pode fazer através de nós se amplia muito mais. O céu é o limite. Amplifica, né? Amplifica. Maravilhoso. Então, eu creio que é isso que vem. O alinhamento é agora, para novos níveis depois. Eu sei que o senhor tem falado muito comigo sobre a cidade de Dallas, aqui onde eu tô, o Cefená onde eu tô. Não sei o que vai ser, mas eu sei que existem níveis de glórias maiores para a igreja. Nós somos a igreja dos últimos dias. E é por isso nós precisamos ser alinhados e refinados para níveis de glória maior. E aquele que se alinhar vai poder entrar nesse nível de glória que o Senhor tem para derramar. Amém. Eu também acho que esses últimos dias. A gente tem mais 10 minutos. Ela precisa sair 5 minutinhos então antes. temos mais 5 minutos. Lau, deixa eu só te fazer uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Qual a importância e a ligação entre adoração, louvor e missões, na sua visão? Qual é a importância e ligação dessas duas, adoração e missão? Assim, muita, porque se você vê assim, muitas pessoas abordam a adoração como um adereço. Como um adereço do culto. A gente faz o louvor como um acessório do culto. Mas a adoração, ela é a comunhão com Deus. Então, nós precisamos... É como o ar que a gente respira. A adoração, a comunhão com o Senhor, a oração é o ar que a gente respira. Então, ele tem que estar entranhado na missão. Ele tem que estar presente na missão. A gente tem que ensinar o povo a adorar também. Ensinar que também não é só questão de música, mas ensinar você ministrar o coração de Deus. Você se achegar diante de Deus. Por que o véu se rasga quando Jesus termina a obra da cruz? Porque ele inaugurou uma nova era, em que agora eu posso entrar pelo véu e ministrar a face do Deus vivo. Essa é uma realidade básica do evangelho, que tem que vir junto com todos nós que somos ministros dele. Nós somos ministros da reconciliação, né? A gente é missionário, por quê? Porque a gente é ministro da reconciliação. Essa reconciliação, ela se revela nessa aproximação que agora nós temos de Deus. Então, a adoração e a missão, ela é tudo. Ela é uma só, na verdade. Não dá nem para falar a adoração versus a missão. Ela é uma coisa só. Porque uma vez que nós somos reconciliados, nós agora adoramos a partir desse lugar de reconciliação e nós conduzimos outros para desfrutarem dessa mesma reconciliação através da adoração. Eu vejo essa conexão. Amém. Fizeram uma pergunta aqui, o Léo fez uma pergunta. Alan, qual a diferença da adoração que você compõe para alcançar os sertanejos para uma mais urbana como a da Laura, por exemplo? Eu acho que não tem diferença nenhuma, porque as duas composições têm um princípio básico, que é ouvir a voz de Deus. E passar para o papel, passar para a harmonia, para o campo harmônico, aquilo que Deus quer falar com as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou para o sertão, e eu estou nas igrejas, fazendo culto nas igrejas do sertão, eu canto as músicas da Laura, tudo em shot. Eu canto tudo, eu faço baião. E assim, não, Laura, sem brincadeira. Adaptação cultural, né? Enquanto eu estou sorrindo, cantando e tocando, eles estão de olhos fechados, eles levantam a mão. Então, assim, é a maneira deles adorarem a Deus. Então,
até dançando. Eu percebo que é mesmo uma obra do Espírito Santo. Essa questão da música é uma obra do Espírito. Amém. Mas lá a gente já está acabando, é uma pena. 2 minutos. Mas a gente faz algumas anotações quando a gente Capta, né? capta alguma coisa assim que você falou. Resumo. Você falou que nós... O temor a Deus é essencial e nós não podemos perdê-lo. Você falou. E você falou também para a gente cuidado com as portas que nós abrimos com as nossas próprias mãos, nossos próprios passos. Ouvir a voz do Senhor em tudo, né? Eu achei essa aqui uma tremenda. Você falou assim, Deus tem falou agora há pouco, Deus tem um coração a nosso favor, por nós, e não contra nós. Gente, isso é de uma beleza. Você precisa botar isso em música, por favor. Deus tem um coração... Laura, sabe por quê? Muita gente não sabe disso. Deus tem um coração ao nosso favor. E Ele enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, né? Seu filho amado. Quando Jesus se batiza, ouviu-se uma voz do céu dizendo assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aleluia. Uma música que fala disso. Eu também, viu? Conheço uma cantora. Obrigado. A gente está muito feliz. Nós estávamos conversando de fazer algumas lives e pedir o apoio de algumas pessoas. O Sertão Clama não iria fazer essa... Peraí que o Alan mexeu em alguma coisa aqui que a gente... Pronto. A gente não ia entrar nessa questão de live, mas a gente tem recebido algumas ligações de missionários que já precisam de ajuda, porque talvez algumas igrejas não estão conseguindo enviar recursos, outros foram porque os próprios mantenedores já estão com dificuldade financeira. Então, nós temos missionários para ajudar, nós temos... a rádio. Nós temos também algumas famílias que precisam de alimentos. E eu sei que tem muita gente se mobilizando com isso, mas também a gente se sente responsável por isso também, de também dar a nossa parte. E nós temos a Rádio do Sertão, né? A rádio está lá em Afrânio, ela está pegando mais de 60 cidades, mais de 300 povoados. E ontem foi interessante que tinha um rapaz na live que era da Bahia, do sertão da Bahia, ele falou, olha, a rádio vem até aqui também. Eu estou ouvindo, então a gente ficou super feliz. Então os irmãos lá da rádio sempre estão tocando suas músicas. Pastor Ícaro ama muito você. Ela fala, Laura, um dia vai vir pro sertão. Eu falo, calma que vai. Que legal. Então a gente tem o desafio da rádio também, de manter essa rádio. E agora, nesse tempo de quarentena, está sendo tão especial a rádio, porque então a gente tem recebido muito testemunho dos presídios, a gente tem recebido muitos testemunhos dos povoados, que então agora nesse tempo eles estão ouvindo muito mais, então assim, está sendo a voz de Deus, sabe? Porque lá é assim, as pessoas que são crentes em Jesus, eles vão até a igreja, mas como a igreja está fechada, então a rádio tem sido um suporte muito grande. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque então nós fizemos uma vaquinha. Eu não sei o endereço. Vaquinha online. Uma vaquinha online. Eu vou encorajar o pessoal. Se vocês estão assistindo aqui, às vezes o pessoal entrou na live aqui através do meu perfil e não conhece o Sertão Clama. Mas eu estou fazendo essa live hoje aqui, se você entrou agora, junto com o pessoal do Sertão Clama, que eu amo, que eu apoio, que eu vejo o quanto tem sido corajosos em desbravar o sertão brasileiro com o evangelho. E, como eles estavam dizendo agora, existe essa vaquinha que está sendo levantada. Então, você pode clicar no perfil do Sertão Clama, que vai ter mais informação lá para vocês poderem ajudar e participar, amando o sertão, enviando o evangelho para o sertão. Gente, eu amo muito vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lau. Obrigada, a gente ama muito você, viu? Depois Amém. a gente se fala mais. Sim, A gente tá te dando tchau, mas a gente vai encerrar aqui. O pessoal quiser ficar com uma canção aqui, que o Lau vai tocar. Fica aí, pessoal. Beijo, Lau. Vai com Deus, viu? Fique à vontade. Beijo. Obrigada. Valeu. Tchau, Lau. Então, gente, a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Vamos só orar, né? A gente vai orar. Obrigada a vocês que continuaram aqui através da Laura. Se você puder, segue a gente, tá bom? Deus abençoe você. Continua falando de Jesus aonde você está.
Se você é empresário, fale de Jesus para os seus clientes. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é professor, se você é um mecânico, se você é pedreiro, se você é cozinheira da escola, se você faz faculdade, se você tem 15 anos, mas você estuda, você fale de Jesus. Não tenha vergonha de propagar o evangelho de Jesus, tá bom? A gente também está acabando, só tem 26 segundos aqui para a gente 26 acabar. segundos? Então acompanha a gente. Um beijo, Deus abençoe, viu? De vida, o que a gente